Galera, eu vou começar por um erro que, olha, a maioria das pessoas, inclusive professores de inglês, cometem esse erro. A pessoa, às vezes ela estudou muito, ela é um bom professor, mas não tem uma vivência no exterior. E aí vai cair nesse erro. E os alunos, então, a primeira coisa que eles chegam na escola, né? Ele vai se matricular num curso de inglês, ele vai chamar o professor de quê? De quê, Riva? Riva tá aqui atrás. Riva, do que eles vão chamar o professor? Teacher. De teacher. Gente, isso está errado. Eu não permito que os meus alunos me chamam de teacher. Olha só, meu filho foi criado na Espanha. Por muitos anos eu morei na Espanha, hoje eu moro na Inglaterra. E nós em casa, nós costumamos falar português com meu filho, então ele fala português. Só que quando ele conversa, a gente conversava com os amigos brasileiros nossos, de que ele chamava os nossos amigos? Tio e tia. Então tinha aquele costume, tio, tia, então é o tio fulano, é o tio cicrano. Bom, ele no primeiro e no segundo ano, ele teve um professor, né, o professor principal. Beleza, tudo tranquilo, ele já falava espanhol. Só que no terceiro ano entrou uma professora. E essa professora, ela era uma fofa, sem brincadeira. Ela parecia aquela tia mesmo, sabe? A tia dos alunos. E um dia ele chamou a professora de tia. Ah, gente, vocês não sabem o que aconteceu. A princípio eu não sabia do que tinha acontecido. Mas assim que a gente saiu do colégio, a gente foi numa praça que tinha um parque que as crianças brincavam ao lado do parque. E aí eu estou lá no banco conversando com algumas mães e vem uma amiguinha dele falando assim pra mim: olha, mamãe do Paulo, a professora falou que se o Paulo chamar ela mais uma vez de tia, ela vai dar um parte para ele. E parte é uma advertência. E quando a criança tem 3 partes, ela é expulsa da escola. Gente, quando ela falou aquilo, eu pensei, eu tenho que falar com essa professora urgente. E aquele dia eu fiquei pensando naquilo. Aí eu já cheguei pro meu filho e expliquei: filho, não é pra chamar professor, professora, ninguém aqui de tio, tia na Espanha. Por quê? Porque as crianças têm aquela gíria de falar tio, tia, pra amiga e pra amiguinho. E é uma coisa desrespeitosa quando você faz pra adulto, entendeu? Aí no dia seguinte, na saída da escola, eu chamei a professora e expliquei a situação. Aí eu lembro da reação dela, ela falou: ai, nossa, que alívio, que bom que você me falou isso, porque na hora que ele me chamou de tia, eu falei: Paulo, o que é isso? Falar tio, tia? Eu não sou seus amiguinhos, não, você tem que ter respeito comigo, isso é falta de respeito. E, gente, se a menininha não tivesse me contado essa história, a coisa ia crescer como uma bola de neve e podia dar uma confusão grande. Claro que depois eu ia resolver. Mas olha, pessoal, o que eu tô querendo dizer com isso? Por que eu tô contando essa história? Que nem sempre uma palavra que você aprende, você vai poder usar em certas situações. Eu vou falar mais tarde sobre o papagaio do inglês aqui, mas olha só, teacher não é pra você usar chamando o teu professor. Não é pra você chegar lá e falar teacher, teacher, não é. Teacher é uma profissão, assim como mecânico, padeiro, ok? Não é um título. Eu já vou te explicar, você vai entender com exemplo. Olha só, títulos, por exemplo, são doutor. Doutor é um título. Então eu posso chegar para uma pessoa e falar doutor João, doutora Maria, Dr. Smith, por exemplo, tá? Em inglês, doctor. Eu posso chamar alguém de doctor. Tá? Professor também é um título, mas não o teacher, o professor, ok? Que é um professor de nível de mestrado para cima, da área de pesquisa, enfim. Então, você não chama pessoas pela profissão. Eu não chego uma pessoa e falo assim, mecânico João, padeiro Antônio, recepcionista Maria. Eu não falo isso, tá? Então, teacher, você não vai chamar teu professor e tua professora de teacher no exterior. Eu moro aqui na Inglaterra e eu posso garantir que meu filho jamais chamou nenhum professor de teacher. Mesmo porque se chamar, ele vai ser corrigido, tá? Então, como é que você tem que chamar o professor e a professora? Bom, os meus alunos, eu não permito que eles me chamem de teacher, porque eu falo assim pra eles: olha, eu sou Luciana, certo? Lá fora, você pode me chamar de Luciana, de Lu, não tem problema. Mas dentro da sala de aula, você vai me chamar de Mrs. Nappy, tá? Eles geralmente pegam o último sobrenome, ok? Da pessoa, que é o mais importante no exterior, em país de língua inglesa. Então, no geral, ok? Vamos ver aqui no geral. Se a pessoa é uma mulher casada, ok? Eles vão chamar de Mrs. Repeat, Mrs. Very good. Outro erro que cometem também é a pessoa falar Misters. Não é. Tá? Embora
É MRS, a abreviação é Mrs. Ok? Repeat, Mrs. Very good. Então, meus alunos têm que me chamar dentro de sala de aula de Mrs. Knapp. Ok? Agora, e se é uma mulher solteira? Vai chamar de Miss. Por isso que tem a Miss Brasil, a Miss, sei lá, Rio de Janeiro, Miss São Paulo. Esse Miss é de senhorita. Você sabia que no concurso de Miss, uma Miss não pode ser casada. A Miss Brasil ela tem que ser solteira. Senão já é outro concurso, a mais bela mulher casada, enfim. Então se ela é solteira é Miss. Se eu fosse solteira seria Miss Knapp. Repeat, Miss. Very good. E se é homem solteiro ou casado, Mr., ok? Então, no caso, meu marido, que o último sobrenome dele é Rocha, os alunos dele te chamavam de? Mr. Rocha. Mr. Aqui no exterior, Rocha, tá? Mr. Rocha, Rocha, assim que eles falam. Mas então, lembre-se, não chame teu professor, tua professora de inglês, principalmente em país de língua inglesa. Você vem para o exterior, você vai chamar de Mr., Miss ou Mrs. e o último sobrenome, ok? Mas eu sugiro que você já pratique isso desde aí do Brasil. Porque se você ficar com esse costume de teacher pra lá, teacher pra cá, uma hora você vai chamar e pode ser que a pessoa não goste. Lembre-se, não vai chamar o teu professor de teacher.